Desde que eu comecei a contar aqui no YouTube um pouco mais da minha trajetória no estudo para concurso, falei como eu passei em primeiro lugar no concurso de oficial bombeiro, falei como eu passei nas PSECs, na IFON, na IAR, diversos vestibulares. Muita gente se interessou por aquilo que eu proponho, um estudo que não é um estudo baseado em métodos, né, mas simplesmente um estudo baseado na metacognição, que é o quê? Você aprender como o seu cérebro aprende. Muita gente se interessou, o meu vídeo de como eu passei nas PSECs teve mais de 60 mil visualizações. E uma dúvida que é recorrente é a seguinte: o pessoal sempre pergunta no Instagram, aqui no YouTube, nos comentários: Matheus, eu tive um ensino médio ruim, será que dá para passar? Será que dá para conquistar a aprovação mesmo tendo tido um ensino médio ruim? Será que dá para compensar esse tempo perdido? E olha, a resposta é sim. Entenda, eu não tive um ensino médio numa instituição ruim, pelo contrário. A minha madrinha pôde pagar na época para que eu estudasse numa escola muito boa, mas eu não soube aproveitar. Eu era daqueles que não estudava aquilo que eu não gostava, então não estudava matemática, não estudava física, não estudava química, não estudava biologia. E nas matérias que eu já gostava, eu tirava nota boa porque eu já gostava daquilo, né? Então, por exemplo, todas as matérias de humanas e de linguagens eram um ar que eu respirava, então não precisava estudar aquilo. Eu não aproveitei o ensino que eu poderia ter tido de forma plena. Mas eu noto também que mesmo que eu aproveitasse, eu não teria aprendido no nível que os concursos que eu fiz exigiam, porque nenhuma escola no Brasil, mesmo as mais caras, estão preparando os alunos no nível que os concursos exigem. Na verdade, o grande problema é no próprio sistema educacional. O nosso sistema educacional nos ensina que estudar é você ficar copiando aquilo que um professor coloca no quadro. Isso está tudo errado. Você não aprende nada fazendo isso. Você passou de 10 a 12 anos na escola fazendo exatamente isso. Você não aprendeu nada. Por quê? Porque não funciona. Então a gente precisa romper com essa lógica, né, e botar na nossa cabeça que o que vai funcionar, o que vai te impulsionar para frente, o que vai fazer com que você aprenda de verdade é a prática. Tá? Existe um processo que eu ensino num treinamento chamado TAPA, que consiste em entender, praticar e aprender. O entendimento é o que você faz numa aula. Então, por exemplo, você está lá assistindo uma aula, uma videoaula que seja, uma aula num curso presencial ou uma aula na faculdade. Qual é a finalidade daquela aula? É que você entenda o conteúdo. Mas esse entender, ele não é o domínio do conteúdo, é só você ter um entendimento, você saber do que está falando. Depois daquilo ali que vem o verdadeiro estudo. Porque enquanto você está assistindo a aula, você é aluno. É quando você começa a praticar que você passa a categoria de estudante. Então, do entender vem o praticar. Colocar em prática aquilo que você aprendeu. Como que você faz isso? Não é fazendo resumo colorido, não é fazendo resumo de 2 páginas, mapa mental desenhado, isso, aquilo. Não, é fazendo exercícios. É claro que em algumas circunstâncias é mais fácil fazer exercícios do que em outras. Mas em geral, o que você tem que fazer é passar por uma escada de progressão que começa com os exercícios de fixação, que são aqueles exercícios bem básicos, que só aplicam aquilo que você acabou de aprender. Depois você vai para exercícios fáceis de concurso, exercícios médios, exercícios difíceis. Onde que é o melhor lugar para encontrar exercícios de fixação? Nos livros didáticos, beleza? E aí os exercícios fáceis, médios, difíceis, você encontra em vários bancos de questão pela internet. Isso aí é mole, cursos preparatórios dão também suas listas e tal. E aqui que está o erro, né? A maioria dos estudantes assiste uma aula, já quer ir fazer a lista do curso preparatório. Não vai conseguir, porque o curso preparatório está te preparando para o concurso. Mas primeiro você tem que aprender o conteúdo para você. Então a gente tem que mudar esse paradigma de estudar para passar. Você está estudando para aprender. E você está aprendendo para passar. Então você estuda até passar, você não estuda para passar. Beleza? Você entendeu essa diferença? Então, entendendo isso, não importa o seu ensino médio, não importa se falta pouco tempo, porque você vai dominar o processo. É isso que eu ensino no meu livro, A Arte da Aprovação. Inclusive, se você quiser ler, o link vai estar aqui na descrição para você ler. É muito importante que você esteja disposto a passar por esse processo, que foi o que eu fiz. Mesmo tendo sido, eu fiquei em dependência de física do primeiro para o segundo ano, dependência de química do segundo para o terceiro ano. Todo ano eu ficava de recuperação em matemática. Não tinha um ano que eu não ficasse. Biologia eu só passei por milagre. Não sei, eu acho que a professora gostava de mim. Que eu não tenho ideia do motivo pelo qual eu passava em biologia. Porque eu não sabia nada. E eu só descobri que eu não sabia mesmo essas coisas. Eu já tinha uma certa noção de que eu não sabia, né? Mas eu só descobri que eu não sabia mesmo quando eu comecei a estudar para o concurso e descobri o nível que eu precisava ter comparado ao nível que eu tinha. Então eu passei por todo esse processo de sair da mentalidade de aluno do sistema educacional brasileiro para uma mentalidade de estudante, de alguém que estuda porque quer aprender. E é o mesmo processo que você vai passar se você quiser ser aprovado. Todos os aprovados fazem isso. Eles fazem em maior ou menor grau, fazem de forma mais parecida comigo, ou menos parecida, mas todo mundo faz esse processo, né, de entender, praticar e aprender.
Cada um vai ter sua particularidade, mas você pode aprender com a minha história, com a lição que eu tirei não só da minha história, né, mas de todos os alunos que eu já ajudei. Tive mais de 800 alunos até hoje, por exemplo, na minha mentoria, o estrategista, e desses, 4 passaram em primeiro lugar. Em primeiro lugar na CFO CBMERG aqui do Rio de Janeiro, no CFO de Bombeiro do Paraná, primeiro lugar em concurso civil de auxiliar administrativo da UERJ, primeiro lugar na ESA. Um monte de aluno meu já teve grandes resultados. Eu estou falando só os primeiros lugares, foram centenas de outros aprovados nos mais diversos concursos e vestibulares pelo Brasil. Você pode fazer a mesma coisa. O ponto é, o que um ser humano faz, o outro também pode fazer. Não significa que você vai fazer igual, porque cada um tem suas particularidades, né? Mas você pode olhar e aprender. E o que falta hoje para você é isso. Não adianta você comprar curso preparatório, não adianta você comprar apostila, livro didático, se você não sabe usar essas coisas. Se você não aprendeu com quem sabe usar. É a mesma coisa de você comprar um carro sem saber dirigir. Não vai adiantar de nada. Você tem que aprender a dirigir primeiro. E é isso que eu me proponho a fazer contigo no meu livro A Arte da Aprovação. Tá? Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha aqui no link na descrição e tire da sua cabeça essa mentalidade de mas eu sou ruim em química, eu sou ruim em física. Eu também era. E eu tirei 11 de 12 em química nas PSECs. Eu tirei 9 de 12 em química nas PSECs. No CFO CBMERG, eu basicamente gabaritei física, né, a prova discursiva. Eu perdi 0,25 só. Então, se um cara como eu conseguiu, cara, você também consegue. Beleza? Sendo bem sincero, você também consegue. E recomendo outros vídeos aí que eu já postei aqui no YouTube, né, contando como eu passei nas PSECs, como eu passei no CFO CBMERG, que vão te ajudar a entender com mais profundidade a minha mentalidade. Você vai ver que eu estava muito mais novo, mas eu já estava falando exatamente as coisas que eu estou falando aqui agora. O discurso continua o mesmo, só que eu aprendi coisas muito mais importantes que agregam a esse discurso, que o enriquecem muito mais agora. E é por isso que eu escrevi esse livro para você. Então, dê uma olhada aqui no link na descrição, se inscreva aí no canal, ative o sininho para lembrar, né, sempre que eu postar um vídeo você receber a notificação. Tamo junto, forte abraço, fica com Deus.